Entendi. Muitas coisas competem aí por nossa atenção e afeto, né? Parentes, filhos, trabalho, amigos, hobbies, sonhos, diversão. E o cônjuge não é o único. Por isso, você não pode presumir que aquele fogo da paixão que inicialmente os uniu estará sempre aceso por si só. Muitas coisas e pessoas se colocarão entre vocês e, se deixarem, elas tomarão o lugar do cônjuge. E é assim que um relacionamento, outrora sólido, passa a ser frágil, frio e até finalmente se apagar. Seu casamento precisa ser protegido e intencionalmente trabalhado para manter a chama acesa. Não é difícil, é apenas uma questão de manutenção com inteligência. Como a doutrina espírita nos auxilia nesse processo aí dos relacionamentos, principalmente o casamento? Quer você falar primeiro? Quer começar, Elaine? Quero ouvir o Edson primeiro, né? Quantos anos, Edson, de casamento? 32. 32 anos, maravilha, né? Mais 3 de namoro. É assim, o casamento, ele é uma instituição, tá certo? A gente não pode esquecer. Hoje em dia os casais já estão pensando um pouco diferente, mas antigamente, quando você se unia com alguém, era para formar uma família. Então, você sabia que você estaria com uma companheira, né, ou com um companheiro, e que depois viriam os filhos para agregar ali, tá certo? Então você já tinha uma ideia diferente, de família, de um conjunto. A ideia de família dá a ideia de conjunto, não de individualidade. Então, quando você tem esse tipo de raciocínio numa união, você vai estar sempre tentando privilegiar o conjunto. E o que é, às vezes, privilegiar o conjunto? É você, às vezes, abrir mão de coisas suas em função do interesse do conjunto. Então, eu vejo o casamento como isso, como uma cumplicidade, com um respeito mútuo, como uma admiração que você tem que ter pelo outro. Você tem que estar sempre incentivando isso, aprendendo a olhar os lados positivos da pessoa, né? O lado que te atrai mesmo, aquele que te incentiva, né? Que te motiva. E quando o casal, se ele tendo ou não filhos, eles conseguem manter esse tipo de relação, né? Perdura. Não tem razões para não perdurar, entende? Não vai esfriar, não vai criar problema. Então, problemas vão existir? Sim, porque todo relacionamento tem. Porque até você encontrar o meio termo, né? Existe. Mas se você tem já esse tipo de intenção, esse tipo de pensamento em relação à instituição que foi criada, tem tudo para dar certo. Sim. Não há razões externas que possam destruir, entende? Essas ideias. Uma outra coisa que eu sinto é que está acontecendo em alguns casos aí que estão esfriando e não dando certo, é que às vezes as pessoas elas começam a caminhar para ideias diferentes. Então, quando o casal deixa de ter alguma coisa conjunta ali que os mantenha, né, no ideal, por exemplo. Ideal, um objetivo. Quando eles não têm um objetivo, coisa assim, aí cada um vai querer ir para o seu lado mesmo, tá certo? Vai querer buscar a sua felicidade, porque ele não está encontrando ali. Então, o que precisa também é o casal pensar nisso. Eles têm que ter um objetivo comum. Isso pode ser a religião, pode ser, sei lá, a casa espírita, pode ser um negócio, pode ser um desejo de fazer uma coisa, tá certo? Um hobby que eles tenham em comum. Ou seja... tem que encontrar um elo aí. Um elo, né, de um elo que os satisfaça, que os tire dessas ideias, né, das coisas negativas. Porque olhar o negativo é mais fácil, ele salta aos olhos. E quando você começa a olhar só o lado negativo, a tendência é realmente se desfalecer, né? Desmoronar aquela construção que foi feita na base. Entendi. É desta forma que eu enxergo o casamento. E tem aquela questão, né, Edson, que às vezes a gente casa esperando que o outro nos faça feliz, né? E na verdade, a gente quando casa, a gente tem que pensar que nós temos o compromisso, né, de fazer com o nosso companheiro feliz, não o contrário. É isso mesmo, né? Se você casa pensando em fazer o outro feliz e o outro casa pensando em fazer você feliz, como é que vai ser a relação? De amor, né? É isso. De amor. Bom, vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aí falando de casamento e também uma pergunta, né? E aqueles que estão frio, o que fazer para reverter esta situação? Até já.
Pelo WhatsApp também. Bom dia a todos, aqui é a Silvânia de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aí ela diz um dos capítulos interessantes do livro Sexo e Consciência, que a gente está falando aí de casamento, né, desde do bloco passado. Ela fala aqui Sexo e Consciência, capítulo 11, Desafios Conjugais, de Divaldo Pereira Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes. Quais esses desafios, Edson? Você fala do sexo e da consciência? Eu acho que quando você tem consciência... Porque tem espírita que diz o seguinte, não posso mais fazer sexo porque eu quero atingir um nível Não, evolutivo. É assim, quando você tem consciência, você sabe o devido papel do sexo na relação. Para mim é simples. O sexo ele é um complemento, ele não é o principal. Quando um casal baseia a sua relação no fogo da paixão, por exemplo, né, onde o sexo entra num primeiro plano, patamar. O que acaba acontecendo com o organismo, na verdade? Eu, com 32 anos de casado, posso falar isso. O que vai acontecendo? Vai arrefecendo. É normal que isso aconteça. Então, aquela relação que, de repente, que se criou, ou ela se baseou no início ali no fogo da paixão, ela vai aos poucos, né? Ela vai aos poucos diminuindo e vão ficando as coisas que importam de fato. Tá certo? Se a gente levar em consideração que o espírito não tem sexo, é isso que precisa ficar claro. O espírito, na sua concepção, ele é uma energia, ele não tem sexo. O sexo é uma condição do ser humano. Então nós somos espíritos experienciando, né, uma oportunidade de conhecer uma energia que é a energia sexual. Ela não pode prevalecer ao espírito, entende? Você pode canalizar essa energia, quando vai arrefecendo, né, com o passar dos anos, Sim. Você canaliza essa energia para coisas mais úteis, para coisas mais construtivas, vamos assim dizer, na relação. Tá certo? Quando você cria essa relação, como eu falei no início, né, baseado no respeito, no carinho, no amor, na vontade de fazer o outro feliz, como falou Elaine, na admiração que você pode ter pelo outro, na amizade. Quando você constrói desta forma, o sexo ele vira um complemento, não o ponto principal. Entendi. Tá certo? E o sexo é importante, né? É importante, numa relação. Porque é o que vai... o Edson começou a fala dele nesse assunto sobre a ideia da constituição da família, né? Então, a energia sexual é uma energia de criação, né? Então, tá lá do centro de força do raiz, né? Do base. Mas o que não pode acontecer, e acho que é isso que o livro do Divaldo fala, eu já tive a oportunidade de ler esse livro, porque esse livro, Sexo e Consciência, ele trata do sexo em vários aspectos, né? Fala da homossexualidade, fala de... Cada capítulo é direcionado à discussão de um ponto. Para o casamento é importante, é aquela questão da paixão realmente, que é aquela força que tem necessária para que o casal tome esse passo importante de ter uma vida dois, né? Mas não pode ser só isso, porque quando passa essa paixão, tem que ter outros valores que vão sustentar essa Sim. união, porque se fica só na questão sexual, quando acaba isso, acaba o casamento, né? E é aquilo que o Edson disse, né, no outro bloco. Exatamente. Escolher algo comum ali. Sim. Você tem que ter algo em comum que te mantenha unidos, né? Não é mais o sexo. O que é agora? Tá certo? É o Super Bonder do amor? O Super Bonder do muito amor. Muito bacana, né? Foi a Silene de Londres que criou isso. E uma coisa importante também é a gente ter a responsabilidade de uso adequado dessa energia sexual, né? Porque os grandes desvarios que a gente encontra, as perturbações... tem uma boa parte aí, um fundo nessas questões sexuais, né? Questão de autoaceitação, de desregramentos, né? De vida, o que a gente vê aí, de drogas, de sexo, de vida desregrada. Então, é um grande ponto de perturbação, de desequilíbrio. Se cada um cuidar dessa sua energia sexual de uma forma coerente, né? E isso começa dentro do casamento. Então, se você se propõe a uma união, né, com fidelidade, com respeito, você aprende a lidar com essa energia, né, Edson? Eu queria só fazer uma observação, que assim, eu falei aqui que o espírito não tem sexo, tá certo? O sexo é uma condição humana, e ela é uma energia que você tem que saber trabalhar.
Sim. Então, quando você dá mais importância a essa energia, você deixa de trabalhar outros valores e outras coisas que te constroem e que te desenvolvem como espírito. Tá certo? Então, às vezes a gente vê pessoas que se deixam levar pela energia sexual e fazem traições, fazem coisas que vão desconstruir, na verdade, vão criar problemas, né, na relação, criar problemas até de resgates futuros que têm que ser realizados, né? E não pode. Ele tem que ser na sua medida certa, né? Por isso que eu falo que ele é um complemento, ele não é o mais importante. Você está falando disso aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. A Cláudia Ferreira disse que tem muitos medos, mas a Anitta Nack tem uma pergunta. Bom dia a todos. Na visão espírita, até quando devemos ter resignação quando a pessoa está equivocada? Tem a questão do livre-arbítrio, né? É assim, lá no próprio Evangelho você tem uma questão lá, que eu não lembro agora qual é o título, que eles fazem umas perguntas. Até que ponto vale a pena você desmascarar ou você intimidar uma pessoa que está equivocada, por exemplo? É mais ou menos assim. Então eles respondem assim: se a pessoa está fazendo aquilo e só está prejudicando ela, deixa. A própria vida vai se incumbir de ensiná-la. Mas se ela está prejudicando outras pessoas, aí sim vale a pena você desmascará-la, né? Vamos assim dizer. Você denunciá-la. Ou denunciá-la, ou confrontá-la, ou coisa que o valha. O grande problema nosso, Cláudio, é saber se a gente tem condição de ser esse juiz. Aí que tá, né? Eu posso me colocar na condição de ser aquele que vai decidir que aquela pessoa não pode fazer aquilo, ou que ela... Bom, se ela está prejudicando só ela, deixa. Agora, se ela está prejudicando um núcleo, uma família, aí tem que se tomar uma atitude, tá certo? Mas tem que ser feito com amor. Sim, nunca com ódio e com e nunca com aquela coisa da imposição. Porque senão você vai trazer, vai trazer para si a responsabilidade que era do outro. Isso. Né? Concordo. E nas relações conjugais, a gente tem que lembrar sempre que o compromisso é mútuo, né? Se a gente está falando em reencarnação, o compromisso é dos dois. O que acontece, né? Isso na minha visão. Muitas vezes, um falha, né? Então, mas aquele compromisso era mútuo, né? Então, se você foi o primeiro a falhar, será que o outro tem que ter essa responsabilidade de carregar esse peso sozinho? Né? Foi rompido aquele pacto, né? Vocês tinham um pacto antes de reencarnar, vamos pensar dessa forma. Como é que é o nome da ouvinte? Não sei se está na sua tela ainda. É a Anitta Nack. Porque quando a gente às vezes está num processo de um casamento não feliz, né? A gente conversou isso no intervalo, né, Edson? É fácil você levar, apesar das dificuldades, quando você leva um casamento que não é um casamento que para você é uma prova, uma expiação, a gente atrai as provas que a gente precisa. Então, se você atrair um companheiro desequilibrado, a gente precisa ter essa consciência que você tem algo a aprender ou a doar ali naquela relação, né? Então, só que esse companheiro também tem um compromisso dele. Né, é aquela questão da resiliência, né? Cada um sabe o limite do seu compromisso espiritual. O que para um é insuportável, né, para outros, né? Então você vê pessoas, esposas que toleram maridos embriagados, ébrios uma vida inteira ou com violência física. Qual que é o limite de resistência? Aí é muito individual, né? O livro do Evangelho segundo o Espírito tem um capítulo inteiro lá, não separeis o que Deus juntou. Sim, bem lembrado. Eu convido aí os ouvintes, né, a lerem. E uma questão interessante, quando ele fala do divórcio, né, o Kardec deixa claro que o divórcio é uma lei civil para regulamentar algo que na lei divina já foi elaborado. Ou seja, quando o casal chega num ponto de buscar na lei civil o divórcio, significa que na lei de Deus, que é a lei dessa atração, né, da união, a coisa já não... Exatamente. Não seguiu como deveria. É o que a Elaine está falando. Às vezes a pessoa vai aguentar lá um marido bêbado ou coisa que o valha por um período. Mas por que ela está fazendo isso? Porque ela tem consciência de que ela é o espírito mais forte ali da relação, né? Isso. E que ela quer ajudar o outro?
Ou ela está fazendo isso sofrendo? Por medo, né? Por medo, receio, ou porque o que por vão covardia, falar, às vezes, né? Vale, deixa o pessoal pensar nisso aí, Edson. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Temos mais um áudio aí, depois do intervalo a gente coloca no ar. Até já. A Cláudia Ferreira, bom dia, queridos. Tanto gostaria de compartilhar com vocês um momento, um dos meus medos, né? Que a gente falou aí, tem gente que tem medo de espírito, né? O medo é de não encontrar um companheiro, um amor para dividir a vida, para envelhecermos juntos. Tenho uma filha que completa 10 anos mês que vem e depois de alguns relacionamentos, já com 47 anos, já não acredito ser possível mais. É verdade isso? Idade influencia nisso? Não, influencia, e ter um companheiro também não é sinônimo de felicidade, de vida feliz, né? Aquele ditado popular, antes só do que mal acompanhado, é bem verdadeiro, né? Sim. Nós temos quase a mesma idade, né? Como é o nome dela? Peraí. Cláudia Ferreira. Cláudia Ferreira. Primeiro, Cláudia, tira essa crença, né, de que para ser feliz precisa ter um companheiro. Aquela história de você preparar o jardim para as borboletas chegarem, eu acredito muito nisso. Então, o pensamento aí não é de medo, né? O pensamento é, se for para o seu crescimento, se Deus puder fazer chegar até você um companheiro que você possa amar, que você possa fazê-lo feliz, né? E não achar que você tem que encontrar alguém para esse alguém te fazer feliz. Isso não traz felicidade para ninguém, né? Mas muda aí o seu padrão de pensamento. Se não chegou ainda é porque a pessoa que vai te fazer feliz ou que você vai fazer feliz ainda não está preparada para isso. 47, super nova. Nova ainda, pra né? caramba, Tem muita tá? coisa aí pra rolar. Super nova. Se dedica aí à sua filha. Você tem tantas coisas para fazer, assim, o universo é tão abundante, a gente tem milhares, né, de oportunidade, né, Edson? Tem aquele livro do Inion, né? Traga o seu amor de volta. 21 dias. Isso. O seu amor. O seu amor, é o alto amor amor. por si mesma. É. Eu queria aconselhá-la, inclusive, a desencanar, como falou a Elaine aí, porque na hora que ela relaxar e ela deixar as coisas fluírem, as energias vão começar a serem favoráveis. E que ela possa se dedicar a alguma obra, alguma coisa, sabe? Ocupar o tempo, que ela né? possa se sentir útil nesse sentido, porque aí ela vai desviar o foco, né? E de repente as coisas vão acontecer ao seu redor. Sim.